Diz assim: eu digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrade seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de fábulas ou mitos, em algumas versões. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Amém? Até aqui. Vamos fazer uma oração. Pai Santo, no nome de Jesus, que o Senhor use esta ministração, que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra seja anunciada, que nós possamos, ó Deus, sermos despertados pelo Teu Espírito Santo, para fazermos a Tua vontade, ó Pai, pois esta é a igreja do Senhor, e nós queremos ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero dar um tema a esta ministração, baseada neste texto que nós lemos, que é o seguinte: a pregação do Evangelho traz sofrimento para quem prega e salvação para quem recebe. Repetindo, a pregação do Evangelho traz sofrimento para quem prega e salvação para quem recebe. O que é o Evangelho? Evangelho é boas novas. A palavra Evangelho significa boas novas, né? Boas notícias, trazer notícias boas. E essas notícias do Evangelho, que não era usada na época de Cristo, somente para o Evangelho, mas significa boas novas. Era quando o país estava em guerra e vinha um informante trazer notícias. Se essas notícias fossem boas, seriam chamadas então de evangelhos. Aqui no caso nós estamos falando das boas novas dos céus, das boas novas de salvação para a humanidade, amém? Essa é as boas notícias dos céus para nós. E a reflexão que eu quero propor aqui hoje, para essa ministração, é: se o Evangelho é as boas novas de salvação, por que substituí-lo por outras alternativas? Se o Evangelho é as boas novas de salvação, vinda do céu para nós, para a igreja, por que substituir a pregação do Evangelho por outras alternativas? Eu quero que você pense nisso. Será que é conveniente? Nós vamos ver nesse texto, essa carta que Paulo escreveu, tanto primeiro a carta a Timóteo, quanto a segunda carta, Paulo escreve trazendo direção para Timóteo. Timóteo, um obreiro, Timóteo, um pastor bem mais jovem, e a situação de Paulo, quando ele escreve essa carta, é uma situação em que ele está partindo, ele está preso em Roma, ele está prestes a passar por sua morte. E o que Paulo, então, o apóstolo, Shaul Hachalia, ou apóstolo, o que ele quis fazer quando ele estava prestes a ir embora? Trazer uma instrução para a igreja daquele tempo, e claro que chegou até nós, como deveria ser anunciado a mensagem de salvação, como deveria ser pregado o Evangelho.
né? Qual a mensagem mais importante que deveria ser enfatizada na pregação do Evangelho, na igreja, né? E quais também as consequências de não se pregar o Evangelho verdadeiro, de não se pregar aquilo que de fato tem a recomendação do Senhor. Eu quero que nós façamos esta reflexão, né? E confesso que não será, desde já, uma reflexão fácil de se fazer. Não é fácil, nos nossos dias de hoje, né? Fazemos essa reflexão. Será que nós estamos pregando o Evangelho bíblico, verdadeiro? Será que nós estamos cumprindo? Mas nada mais claro, irmão, do que as palavras de Paulo a Timóteo, nesse texto, para nos alertar dos perigos de não pregarmos o Evangelho. Há perigos tremendos, eminentes, que pode atrapalhar, pode sabotar a mensagem do Evangelho, que pode levar a fracasso igrejas, pessoas, famílias, né? Como? Distorcendo o Evangelho. Pregar um Evangelho de uma forma distorcida dos seus princípios. Um Evangelho que não visa o propósito pelo qual ele foi estabelecido. O propósito pelo qual Deus estabeleceu, desde a fundação do mundo. Quando um evangelho ele é distorcido, ou se nós distorcemos ele para pregar, poderemos ter muitos problemas. Quando nós também trocamos o evangelho, nós trocamos. Ao invés de eu pregar o evangelho, eu prego outras coisas, porque isso é bem possível, capaz e tem sido feito mundo afora. Aqui está o grande X da questão. Não é porque nós pregamos que podemos pregar qualquer coisa e dizer que é o Evangelho. E se eu prego outra coisa que não condiz com o Evangelho, então vamos ter problemas, estaremos trocando a mensagem, tá? Inventarmos também um Evangelho. No século que nós vivemos, o que tem, isso não é de agora, mas tem se espalhado muito, tem se inventado um outro evangelho, tem se inventado pregações, tem se inventado substituições do evangelho. Isso também é muito perigoso, né? Ou também de nós não entendermos a essência do verdadeiro evangelho, e então pregarmos outra coisa que não seja o evangelho. O que significa? Que nós precisamos pregar o evangelho puro e verdadeiro, a mensagem salvadora de Cristo para a humanidade. Mas quando alguém não entende a essência do evangelho, que ela não capta esta mensagem do céu, as boas novas, e então ele começa a enfatizar outras coisas nas reuniões de igrejas, como nós estamos aqui, e isso pode ser um grande problema, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, nesta reflexão, o porquê que Paulo traz essa exortação, de pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho que se propaga hoje, irmãos, de modo geral, que eu quero dizer, e com raras exceções, não visa, primeiramente, salvação de fato. Não visa. O evangelho que se propaga hoje em dia, não é o evangelho que visa a salvação de fato. E o que eu quero dizer com essa ênfase no de fato? Salvação das pessoas, salvação, livramento do inferno, livramento da perdição, porque para esse propósito foi que Cristo morreu na cruz no nosso lugar, amém? Foi para esse propósito, mas nós vemos o evangelho sendo pregado sem essa ênfase na salvação.
E a salvação, irmãos, não é só no momento que nós aceitamos Jesus, erguemos a nossa mão, tomamos a decisão, descemos as águas, batizamos e então começamos a congregar. Não, o evangelho, ele tem que ser continuamente pregado para nós. Nós temos que continuamente andar no caminho do evangelho. E então, precisamos ouvir o evangelho. A palavra de Deus diz que a nossa salvação, ela precisa ser aperfeiçoada, significando que nós precisamos entender os propósitos de Deus para a salvação. Não é só aceitei Jesus, pronto, eu já estou salvo, é o que se propaga por aí. Por isso que não é uma salvação de fato, porque não tem transformação, não tem mudança de vida, não tem mudança de caráter, não tem mudança de comportamento, não entende o caráter de Deus que precisa estar no evangelho. Aleluias. Um segundo ponto, o evangelho que se propaga por aí não visa aperfeiçoamento da salvação, como eu já disse, de fato. As pessoas muitas vezes permanecem, irmão, crentes 10 anos, 15 anos, 20 anos e não conheceu a essência do evangelho. Não aprendeu a sofrer pelo evangelho. Por isso que eu disse que pregar o evangelho para quem prega é sofrimento, para quem recebe é salvação. Mas muitas pessoas, irmãos, não entendem que quando ela recebe a salvação, depois de um tempo ela tem que passar para o outro grupo, para o outro lado. Qual lado? Dos que pregam, dos que anunciam a palavra. Em outras palavras, daqueles que também vão sofrer por amor a Cristo, vão sofrer por amor a Deus, vão sofrer por amor das outras pessoas. Aleluias. Também, o evangelho que se propaga hoje, não visa vida eterna de fato, não visa. O evangelho que se anuncia hoje, visa solução de problemas atuais. Solução de problemas momentâneos, passageiros, soluções de algo que a pessoa recebe hoje, amanhã ela tem outra necessidade, depois tem outra necessidade, mas o que nós precisamos saber, irmãos, que quando recebemos o verdadeiro evangelho, nós aprendemos a sofrer do lado de Cristo e não abrimos mão disso. Os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, mas nós estaremos preparados para passar por tudo isso, amém? Aleluias. Depois, o evangelho que se anuncia hoje, é o evangelho, presta atenção, da realização dos desejos humanos. Você liga a televisão, você liga a internet, você vê muitos ministérios se consolidando, fundamentando em cima de temas, de realizações, de desejos puramente humanos. Se você quer, você vem aqui. Se você quer, você vai receber. Que bom, né? Se recebêssemos, seria muito bom. Eu tenho mais de 30 anos que eu estou servindo a Deus, militando na palavra do Senhor. Eu posso garantir, o evangelho não é esse. Isso não é o evangelho. Não é. É realizações de desejo. Depois, o evangelho do Deus que paga o seu cartão de crédito. Não. Esse não é o evangelho de Deus. Deus não existe para pagar o meu cartão de crédito. Eu preciso trabalhar para pagar o meu cartão de crédito. Eu preciso trabalhar para manter a minha família. Mas o evangelho que se propaga hoje é esse. O evangelho do Deus que vai pagar o seu cartão de crédito. Depois, o evangelho da libertação da falta de qualquer porta fechada. Está fechado? Deus vai abrir tudo. Está fechado? Deus vai abrir tudo. Não estou dizendo que Deus não faz e nem que não deva pedir. Por favor, não me interprete mal, irmãos. O que nós precisamos entender que essa não é a mensagem que Cristo nos mandou pregar. Não é. Aleluia. Essas são coisas secundárias que nós podemos correr atrás, que o mundo também corre atrás. O nosso compromisso é com a pregação da salvação. Aleluia.
Depois, o evangelho que se anuncia hoje, o evangelho do entretenimento. A igreja tem que dar o máximo que puder, o pregador, os louvoristas e todo mundo, para quê? Para entreter quem está ouvindo, para chamar a atenção, para despertar, para fazer sentir bem, para fazer se arrepiar, sentir emoção, fazer um monte de coisa. Irmão, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Eu vou mostrar para vocês o que é evangelho. Calma, vou mostrar para vocês. Então, o evangelho, irmãos, não é entretenimento. Não é reunir as pessoas para entretê-las e mandá-las embora sem dar a palavra do Senhor. Não é isso. O evangelho que se prega hoje visa a satisfação de sentimentos pessoais, que nem salva e nem liberta. Nem salva e nem liberta. Faça essa reflexão comigo, irmão. Faça essa reflexão. E nós vamos fazer uma conclusão aqui hoje, muito objetiva, transparente, daquilo que a Bíblia prega e daquilo que se propaga por aí. Depois, e qual o problema de pregar um evangelho assim? Sem compromisso, de qualquer jeito, de entretenimento e etc. Qual é o problema disso, né? Vamos ver? Êxodo, por exemplo, que as pessoas querem ter para a satisfação pessoal, né? Eu preciso ter êxito em tudo, eu preciso vencer em todas as áreas. Então, eu vou receber uma oração de poder para mudar a minha vida. Será que esse é o caminho? Será que isso é verdade? Então, quando o evangelho é pregado, irmão, de forma equivocada, há também uma migração de evangélicos. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que ficam insatisfeitas nas igrejas onde estão congregando, porque elas não estão recebendo aquilo que elas querem. Então eu vou sair, eu saio daqui, eu vou para ali, eu saio daqui, eu vou para outra. Mudança, fica mudando. Por quê? Porque a Bíblia ela tem Jesus Cristo para entregar para nós e salvação. Mas eu quero outras coisas. Pode buscar outras coisas? Pode. Mas não no lugar do evangelho da salvação. Podemos buscar outras coisas, mas não no lugar do evangelho da salvação. Então, essa migração, essa mudança de pessoas que não se conformam, que acham que a solução dos problemas está em outra igreja. Não, irmão, a solução dos problemas está em nós obedecermos a palavra do Senhor. Está em nós nos submetermos à ordem de Deus para as nossas vidas. Essa é a solução. Depois, e por que isso tem acontecido muito, irmãos? Essa migração, essa mudança, a correr atrás de bênçãos para aqui e para ali, por se afastarem do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Se afasta da verdadeira palavra do Senhor, irmãos. Então, meu irmão, aí abre a porteira para qualquer coisa. Aí abre. Sabe, eu falo isso aqui com vocês com o coração na mão. Porque é terrível quando você percebe o que se acontece na vida de muitas pessoas, que vivem insatisfeitas com as coisas de Deus, com a própria vida que ela tem. Aleluias. Vejamos o que Shaul Rachali, o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo. A segunda carta dele aí que nós vimos, né? Ela foi escrita, irmãos, em Roma, onde Paulo estava preso pela segunda vez, e pouco antes do seu martírio. Paulo, ele não morreu de morte normal, ele foi martirizado. Segundo a história, ele foi decapitado, arrancar a sua cabeça. Sabe por quê? Porque ele pregava o evangelho. Trouxe sofrimento para ele. E por que estava preso? Porque o evangelho que ele pregava era o verdadeiro evangelho. Vocês conhecem isso na palavra do Senhor. Paulo mesmo preso, então ele vai escrever essa carta para Timóteo, para encorajá-lo a afirmar
no evangelho verdadeiro, a dizer para ele: não desvie, não olhe para o meu sofrimento, não tenha vergonha de mim e não tenha vergonha da palavra do Senhor. Pregue o evangelho, anuncie a salvação. Essa carta, ela é chamada de carta pastoral. Sabe por quê? Porque ela traz o verdadeiro ensino para a igreja. Todo o nosso ensino para a igreja, para qualquer igreja que se diz cristã, tem que sair da palavra do Senhor. Tem que sair da Bíblia, tem que brotar da palavra do Senhor. Senão, irmãos, não é evangelho. Paulo, ele estava rodeado de pessoas nesse momento? Não. Paulo estava sozinho. É o que o texto aí nos diz, no versículo 9. Diz assim: Paulo, por favor, venha assim que puder. Escrevendo para Timóteo: por favor, venha assim que puder. Aonde? Visitar Paulo. Paulo estava sozinho, Paulo estava preso por pregar o evangelho. E escreve essa carta sabendo que ele ia morrer logo. Mas mesmo assim, ele ensina a Timóteo como deveria pregar o evangelho. No verso 11, ele diz: apenas Lucas está comigo. Porque no momento das dificuldades, irmão, todo mundo cai fora. Todo mundo cai fora. Se você confiar nas pessoas, você está roubado na sua salvação. Você tem que confiar em Cristo, que nunca te abandona, que nunca deixa você. O verso 16 diz: na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Paulo ainda tem um coração grande de dizer: olha, fiquei sozinho no meu primeiro julgamento, todos me abandonaram, mas que Deus não cobre isso deles. Tenha misericórdia, né? Paulo com esse coração. No verso 17, ele diz: mas o Senhor permaneceu do meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios ouvissem o evangelho. Aleluias. Pensa num homem que tinha convicção, irmão, que só a pregação do evangelho transforma a vida do ser humano, muda a vida do ser humano. Aleluias. Depois, a pregação do verdadeiro evangelho, ela permanece como? Esse evangelho, então, ele chegou até nós, irmãos, porque Paulo não recuou diante das perseguições. Paulo não cedeu às pressões do momento. Então, ele pregou esse evangelho, ele ensinou Timóteo a pregar esse evangelho, outros discípulos também, e esse evangelho, então, chegou até nós, apesar das perseguições. Aleluias. Depois, esse evangelho chegou até nós, porque Paulo não ficou, sabe o quê? Choramingando a sua situação. Ai, ninguém me olha, ninguém me ama, olha como é que eu estou, ninguém me visita, olha isso, olha aquilo. São deveres que nós temos que fazer, mas o crente maduro, irmão, não olha para isso. O crente maduro, ele olha para o Senhor. O crente maduro sabe que esse mundo é um mundo de sofrimento. É o mundo que nos causa dor, e ele não se embaraça com as coisas dessa vida. O evangelho chegou até nós porque Paulo não ficou, irmão, jogando a culpa nos seus companheiros. Ah, eles me abandonaram, ah, eles foram para lá, eu fiquei sozinho, por isso então eu parei. Não, irmão. A convicção de salvação nos leva, se necessário for, a morrer pelo evangelho, como Paulo fez. Esse é o exemplo. Agora, vejamos do versículo 1 até o 8 desta carta que nós lemos, que diz assim: eu lhe digo solenemente. Quando Paulo, o texto que nós lemos, quando Paulo diz, eu digo solenemente, na presença de Deus e de Jesus Cristo, ele está dizendo, o que eu estou afirmando aqui é algo sério, é algo verídico. Eu não estou falando da boca para fora. Eu estou chamando aqui Jesus Cristo, estou chamando Deus como testemunha do que eu vou te falar, Timóteo, do que eu vou ensinar para você.
que aí diz que Deus e Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Aí no verso 2 ele diz, pregue, o quê? Entretenimento? Não, ele diz, pregue a palavra. Pregue a palavra. Depois ele diz, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. A pregação da palavra, irmãos, não precisa esperar o momento oportuno. Tem que ser pregado a qualquer momento. A palavra, ela tem preeminência sobre qualquer coisa, para ser pregada, para ser anunciada. E ele ainda diz mais, no verso 2 ainda, continuando, corrija. A palavra tem que corrigir. A palavra tem que nos corrigir. O crescimento nosso, na nossa salvação, vem através de correção pela palavra do Senhor. Depois ele diz, repreenda. Repreenda, repreenda quem estiver errado. Repreenda, corrija, faça repreensão também. Será que nós estamos preparados para isso, irmão? Por isso que o evangelho que se prega hoje é o do entretenimento. É o do bem-estar. É o dos sentimentos pessoais satisfeitos. Porque ninguém quer ser corrigido. Ninguém quer ser repreendido. Espírito de rebeldia na nossa geração, por causa deste evangelho que se é pregado. E ele disse, encoraje com paciência e bom ensino. Encoraje quem? Encoraje as pessoas que estiverem ouvindo ele, as pessoas que estiverem nos ouvindo, encorajar com paciência. Irmão, você vai vencer, você sabe por quê? Cristo já venceu por nós. Irmão, olha, qualquer problema, perigo, tribulação que vier na sua vida, nada disso pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia. Irmão, não é porque as coisas estão difíceis que você vai mudar de igreja, que vai resolver, não vai. As perseguições vêm em todos os lugares, você precisa crescer. Você precisa amadurecer, você precisa se alimentar do evangelho, aleluias, glória a Deus. Verso 3 diz, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos. Irmãos, quando nós queremos abandonar as nossas fileiras, porque eu não agrado da correção, eu não agrado quando a repreensão vem, é porque eu estou procurando pessoas que falem aquilo que eu quero ouvir, que falem o meu desejo, que satisfaça o meu desejo. E então nós começamos a procurar coisas, saindo para um lado, para o outro. Mas eu quero falar para você, irmãos, eu quero dizer para você, não cometa esse suicídio espiritual. Não abandone as fileiras porque as coisas estão difíceis. Não faça isso. Nós precisamos permanecer no caminho do Senhor, porque Ele mesmo nos dará a vitória. Mas é Ele que vai vir, não é eu falar para você, não é outra pessoa falando, vendendo um evangelho barato. Não, irmãos, é você obedecendo. É você aceitando a correção, a repreensão, né? Pois virá tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Só ligar a internet e procurar, esse aqui eu não quero porque esse aqui exorta, esse aqui eu não quero porque fala que eu preciso mudar, esse aqui fala de pecado, eu não quero, esse aqui eu quero, esse aqui fala que tudo que eu pedir eu vou receber, esse aqui fala que nada vai embaraçar meu caminho, esse aqui eu quero ouvir. Aí você fica lá escutando um evangelho que não é bíblico. Um evangelho que não muda caráter, que não transforma. Você sabe por quê, irmão? Nós somos ruins, nós somos estragados pelo pecado. Nós precisamos da misericórdia de Deus, através do evangelho, para mudar a nossa vida, para mudar o nosso caráter, para tirar as escamas dos nossos olhos, para nos fazer enxergar qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. O verso 4, Paulo
diz assim: rejeitarão a verdade e correrão atrás de fábulas. Correrão atrás de fábulas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. A maturidade chega na vida do cristão mais velho, de quem caminha, de quem tem experiência, como o Bispo Quirino aqui tem, como outros pastores têm, como Deus tem me dado, não é para ficarmos calados, é para alertarmos vocês que são mais novos, vocês que não chegaram nesse ponto. Não caia nessa cilada do diabo, não caia nessa cilada do inimigo, de procurar um evangelho mais fácil, de procurar um evangelho que satisfaça o seu desejo. Não, se submeta ao evangelho do céu que foi entregue para nós. Aleluias. O verso 5 diz: você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Por que manter a sobriedade? Porque vai chegar um momento, irmão, que pessoas vão querer ir embora. Pessoas não vão querer mais te ouvir. Não vão querer ficar na igreja recebendo as instruções. Vão procurar outras pessoas, vão procurar outros lugares. E eu falo para você sem medo de errar: mudar de igreja não é problema, não é pecado, quando há uma justificativa. Mas quando nós mudamos de igreja, porque não queremos nos submeter ao ensino da palavra do Senhor, é porque não houve mudança na nossa vida, é porque não entendemos o princípio da salvação de Deus, é porque não queremos nos submeter à regra do Senhor. E isso é errado. Isso é errado, seja em qual igreja for, isso é errado. Aleluias. Depois, Paulo ainda diz aqui: não tenha medo de sofrer. Meu querido, tenha medo de sofrer não. Quem falou que você não vai sofrer? Você vai sofrer querendo ou não. Você vai sofrer na sua família, você vai sofrer no seu trabalho, você vai sofrer no mundo, você vai sofrer para pregar o evangelho. Se você pregar o evangelho verdadeiro, você vai sofrer nas relações sociais, nas relações da igreja, você vai sofrer. Paulo sofreu, Jesus sofreu, os profetas sofreram, os apóstolos sofreram. Por que você não vai sofrer? Isso faz parte da nossa transformação, isso faz parte da mudança, da metanoia na nossa vida, até nós abrirmos os olhos e o Senhor tirar a casca mundana de nós, e então nós estarmos dentro daquilo que é sofrimento, mas você glorifica o nome do Senhor. Dentro daquela situação difícil, problemática, você diz: eu estou inabalável. As coisas estão ruins, mas eu não estou ruim, eu estou servindo ao Senhor, eu estou com os olhos abertos, eu sei o que está acontecendo, eu sei que o mundo é contra mim, que o diabo é contra mim, que Satanás é contra mim. Mas quando, meus irmãos, as pessoas até invertem e dizem assim: se você está passando por algum problema, você deve estar em pecado. Não, se você não está em pecado e está passando por problema, é normal. Isso é normal. Depois ele diz: e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Oh, irmãos, que tristeza é quando Jesus olha para nós, no ministério que Ele nos confiou, irmãos, para cumprirmos, e Ele vê nós mudando o Evangelho, Ele vê nós fazendo coisa que não foi da ordem dEle. Isso é muito horrível. Isso é uma situação, sabe, que é lamentável demais. Nós não podemos voltar atrás, nós não podemos mudar a palavra, nós não temos que adivinhar o que eu tenho que pregar, eu tenho que pregar a palavra. Eu não tenho que ficar pensando: será que eu agrado, será que não agrado? Meu irmão, você tem que agradar aquele que te alistou e te chamou como soldado dele. Aleluias. E por experiência própria, todos que estão aqui, que são maduros na fé, que têm experiência, sabem que quando a palavra do Senhor vem nas nossas vidas, ela pode doer do jeito que for, que nós a recebemos. Aleluia, porque é para a mudança da nossa vida. E eu parto para a conclusão. Paulo, ele termina ainda dizendo: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a carreira e permaneci fiel.
isso é o mais importante. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguarda a sua vinda. Aleluias. Paulo, irmãos, ele olha além da sua própria situação para expressar preocupação com o evangelho que seria pregado após a sua partida. Meu irmão, nós temos responsabilidade com o evangelho de agora e com o evangelho de amanhã. Nós temos responsabilidade como igreja de fazer isso. No capítulo 2, versículo de 1 a 7, Paulo diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Verso 8, portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo evangelho. Verso 9, que nos salvou, nos chamou com uma santa vocação. A vocação de pregar o evangelho é santa, irmãos, aleluia, não pode mudar, é santa. E ele diz, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre, glória a Deus. E por isso ele perdeu a cabeça, morreu martirizado. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Glória a Deus. Você sabe em quem você tem crido, irmão? Tem pessoas que já se perderam, já não sabe mais, já não sabe mais qual é o poder que Cristo tem, que Deus tem, já não sabe mais o significado da salvação na sua vida, já misturou tudo, confundiu tudo. Hoje nessa santa ceia, saia daqui com a sua cabeça limpa, saia daqui com a sua cabeça purificada, saia daqui dizendo assim, eu aceitei Jesus, eu aceitei o maior presente da minha vida, a minha salvação. Eu não vou largar o Senhor, eu não vou mudar, eu vou enfrentar os meus problemas, eu vou enfrentar as dificuldades, eu preciso crescer, eu quero andar com o Senhor. Muitos morreram por este evangelho, eu estou vivendo até bem demais, por que eu estou querendo procurar conforto nesse mundo? Permaneça, meu irmão, no caminho que Deus te chamou. Aleluias. Não saia, não troque, né? Agora, eu digo, por que alguns querem então, irmãos, mudarem de igreja? Estão atrás, porventura, de um outro evangelho? Pergunto para você. Por que as pessoas trocam de igreja? Será que estão atrás de um outro evangelho? E eu ainda digo, se aqui não se prega o evangelho, não se permite que se pregue o evangelho, razão tem os que procuram outro lugar, porque eu também não fico. Mas, digo para você, contudo, se podemos pregar, se deveríamos pregar, mas também não pregamos, então o problema será nosso e não dos que saem. Nós temos um compromisso com Deus e com o evangelho do Senhor. Não pregue outras coisas, a não ser o evangelho. Anuncie o evangelho. E quem sai da igreja porque você pregou o evangelho, não é problema seu, porque ele não quer o evangelho, ele quer outras coisas, as quais nós não podemos trocar o evangelho por essas coisas. Você está entendendo? Glória a Deus, aleluias. O nosso compromisso, irmão, é a pregação do evangelho. E quem quiser ir atrás de outras coisas, a responsabilidade será deles e não nossa. E não nossa, né? E que tomemos então essa ceia de hoje, irmão, a ceia da coragem de viver o evangelho, né? Que nos revistamos do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, que você não encontra nesse evangelho que se prega por aí. Você não se encontra. O evangelho verdadeiro está nas palavras de Cristo e dos apóstolos, as quais nós deveremos reproduzi-las para o bem e para a salvação das nossas almas. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus? Glória seja dada ao nome dele. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Nós estamos passando dias de dificuldades na face da terra, e nós temos que ser vigilantes. Nós temos que tomar cuidado. Não deixe o seu assento
que está seguro, por um outro lugar, que você nem sabe o que irá acontecer com você. Não faça isso. Confie na salvação que Cristo já te deu. Amém, pastora Maura? Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluias, glórias a Deus. Queridos,